Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o plano inclinado, que é mais uma das aplicações da lei de Newton, né? Para começar, vamos imaginar aqui como está desenhado essa primeira situação, que você tem uma caixa, um corpo com a massa aí, e você quer levar para aqui para cima, né? Quer suspender até essa altura aqui. Você poderia fazer isso simplesmente levantando do chão, né? Você teria aqui o que? Compensar a força-peso e jogar ela aqui em cima. Agora, confesso que se tivesse uma rampa assim, você achar muito mais fácil de levar para um lugar mais elevado, né? Porque você ia empurrar sobre a rampa e certamente você ia usar uma força menor do que aquela força necessária para levantar do chão por você mesmo. Então essa rampa é um nome que a gente dá ao plano inclinado, que é simplesmente um plano, né, que está inclinado e tal. Mas hoje a gente vai ver por que esse plano inclinado é útil para a gente, por que ele facilita a nossa vida. Vamos ver. Muito bem, quando a gente fala de plano inclinado, temos que lembrar que uma inclinação vai ter sempre um ângulo, vai ser esse ângulo alfa aqui. E agora a gente vai lembrar o que? Nesse ângulo alfa, a gente vai ver o corpo que está no plano inclinado. Se a gente largar ele aí, o que é que acontece? Ele vai naturalmente descer. A pergunta é por que esse corpo está descendo? Nós sabemos que existe uma força aí, naturalmente, né, que a gente está entendendo que é a força peso, né, e está nessa direção aqui. Não é nessa direção aqui, não é? Não é isso mesmo? Então, por quê? O que força é essa que está empurrando ele nessa direção, fazendo ele descer? A resposta está naquele conceito de decomposição de vetores, né? Vamos imaginar, se eu tenho um vetor qualquer aqui, eu posso decompor ele em dois vetores perpendiculares, ou seja, esse aqui e o de cá. Aí eu vou dar nome a esses vetores, né? Esse aqui eu vou chamar de vetor x e o de cá de vetor y. Então, se eu tenho um vetor f aqui, fx e fy. De forma que eu consigo agora fazer a mesma coisa com peso. Observe, eu tenho peso, eu vou agora transformar ele em peso x em peso y. Decompus o vetor e agora faz mais sentido, porque ó, o peso y está aqui para baixo, nessa direção perpendicular ao plano, a normal daqui está compensando ele, mas sobrou uma partezinha que é o peso x, que vai literalmente fazer com que meu corpo desça nessa direção. Então, por que ele desce? Já sabemos, né? Porque a componente que está aqui paralela ao plano, está fazendo ele descer. Agora, como é que eu vou saber o valor disso e disso? É só olhar aqui, né? Nós temos um ângulo e nós temos aqui, isso aqui forma, obviamente, um triângulo retângulo. Vamos usar seno e cosseno, de forma que, ó, se eu quiser achar a componente x, x que eu falo é o quê? É a parte que é paralela ao plano. É só multiplicar o peso pelo seno do ângulo, ok? E agora, o cosseno eu vou usar para achar a parte que está entrando perpendicularmente no plano, ou seja, a parte que a força normal vai compensar. Aí eu vou usar seno e cosseno para achar isso. Muito bem, agora nós vamos ver algumas situações importantes. Primeira situação é subida sem atrito. Se eu quiser, por exemplo, subir, levantar, empurrar um corpo aqui e desprezando o atrito, eu vou pensar o quê? A única coisa que eu tenho que fazer é uma força que seja ou igual ou maior do que a força peso x, né? Lembrando que o peso normal está aqui para baixo e a normal está compensando o py, então só sobrou o px aqui para fazer descer. Se eu não quero que ele desça, eu tenho que colocar uma força F aqui na direção contrária, ok? Se eu colocar uma força F do mesmo valor de Px, o mesmo módulo, ela vai subir com movimento retilíneo uniforme, sem aceleração. Se eu aumentar a força de forma que supere o peso X, vai ter resultante, então vai ser um movimento acelerado, ok? Agora vamos pensar, subida com atrito. Agora, se eu quero subir aqui e tem atrito nessa superfície, agora pense bem, vai ter o peso de X aqui, paralelo, querendo fazer o corpo descer, vai ter também o atrito, então minha força tem que ser maior ou igual do que esses dois aqui juntos, maior ou igual peso e o atrito para que o corpo suba. Se for igual peso e atrito juntos, ele vai subir em movimento retilíneo uniforme. Se for maior que isso, ele vai ter uma resultante, vai sobrar um pouco de força e essa força vai gerar uma aceleração, então vai ser um movimento acelerado, vai subir com a aceleração. Muito bem, descida com atrito, o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho um corpo e eu quero ver se ele vai descer, eu tenho que estudar o quê? Em primeiro lugar, eu tenho que estudar a componente Px, né, que é a parte paralela do peso. Lembrando que o peso está vindo nessa direção, a gente decompôs em Py e Px. Essa Px vai fazer o corpo, é a força da gravidade que está fazendo o corpo descer nessa direção. Mas para ele descer, se tiver atrito, ele tem que superar a força de atrito.
Se essa força aqui for igual à força de atrito, ou seja, a força de atrito estático igual a ela, o corpo vai ficar paradinho ali na ladeira. Imagine, por exemplo, uma ladeira dessa inclinação aqui que eu coloquei e você joga algo muito massivo, por exemplo, um saco de cimento. Dificilmente vai descer nessa inclinação aqui. Por quê? Porque a componente PX daquele saco de cimento vai ser muito pequena em relação à força de atrito, então ela vai compensar e vai deixar ali. O único jeito dele descer é se o componente peso paralelo aqui, o PX, for maior que a força de atrito. Então podemos resumir isso aqui dessa forma. A força de resultante aqui é igual a massa vezes a aceleração. Isso é a segunda lei de Newton, né? Agora, quando é que vai ter força resultante aqui? Só se a componente X do peso for maior que a força de atrito, de forma que quando a gente subtrair esse por esse, sobra alguma força, né? Dessa forma vai dar massa de aceleração. Significa que o corpo vai cair ou descer, né, com uma aceleração. Vai ser uma descida acelerada. Na verdade, foi assim que Galileu determinou a aceleração da gravidade há muito tempo atrás, né? Ele não deixou o negócio cair simplesmente, ele foi deixando bem esperto ele, né? Numa ladeirinha com inclinação, aí ele calculou a aceleração da gravidade. Voltando ao assunto aqui, como é que eu vou calcular a força de atrito? Vamos lembrar, é o coeficiente multiplicado pela normal. E como é que eu calculo a normal? Observe que a normal compensa o quê? O peso y, a componente PY. Então, se eu definir qual é a componente y do peso, eu vou definir a normal. Se eu definir a normal, eu defino a força de atrito e consigo achar tudo isso aí. Agora, se a força de atrito for zero, ou seja, se a gente estiver desprezando ela, e faz de conta que não tem atrito, podemos considerar então que a força resultante é o próprio peso x, ok, gente? Então é isso aí que nós temos para hoje. Esse é o plano inclinado. Como podemos ver, parece um pouco matemático demais, mas na verdade é bem simples. A gente só tem que treinar um pouquinho essa questão do seno e cosseno para ser mais rápido, mas fora isso, então, tudo vai embora, o resto das coisas, né? A gente tem que entender sempre que a parte que vai fazer o negócio se movimentar vai ser a componente x, que vai ficar paralela ao plano. Então, se a gente souber o ângulo e souber praticar aquelas coisas matemáticas ali, vai tudo dar certo, ok, gente? Então, se gostou, deixe seu like aí. Se ainda não se inscreveu no canal, faça o favor de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.